Olá galerinha, chegando por aqui com mais uma etapa da nossa sequência de vídeos a respeito de como fazer estatuetas a partir de um molde feito em casa, com a técnica da papietagem, que já é uma técnica recorrente aqui no canal. Quem acompanha já deve estar habituado aí. Então convido vocês a acompanhar mais essa etapa. Aqui no caso será a quarta etapa. Aí eu trouxe aqui o nosso Buda, que é a peça que a gente está trabalhando. Vejam que ela tem aqui, é um Buda cofre. Ela tem um fundo vazado, que é muito interessante dessa peça. E para a gente proceder, no vídeo passado eu ensinei como a gente fazer a modelagem do rosto. Fora a parte, eu fiz um molde próprio para a gente copiar só as feições do rosto. Para a gente fazer esse processo, a gente usou a nossa peça principal, né? Que foi essa peça aqui. Aí a gente usou essa peça no vídeo passado para copiar o rosto da maneira mais adequada, vamos dizer assim. Se por acaso você não acompanhou, convido você a acompanhar. Vou deixar um card aqui, em algum lugar por aqui, para você acompanhar o molde do rosto da nossa peça, tá bom? Para você acompanhar a sequência direitinho de como fazer o molde do rosto das suas peças, beleza? Aí de início, pessoal, para a gente trabalhar, a gente vai precisar do seguinte material. Aqui eu tenho gesso, que é para a gente cobrir imperfeições onde for preciso. Lembrando que essas camadas que a gente tem aqui, mais grossas, mais imperfeitas, é o local onde a gente vai colocar acabamento, tá bom? Então é recomendável fazer uma massa bem fininha de gesso para ir tapando as pequenas imperfeições que sobrarem, certinho? Aí então a gente vai precisar de gesso. Esse gesso aqui que eu uso é o gesso cola. Caso você prefira um acabamento mais fino, eu recomendo a massa acrílica, uma de boa qualidade, tá bom? Entrega um resultado melhor. Aí a gente vai precisar de acessórios. Essas pazinhas de silicone são os melhores acessórios. Aqui eu tenho uma pazinha de plástico comum, essas de sorvete, para a gente mexer o material, e temos dois potinhos aqui para a gente executar a mistura. A parte mais importante aqui, no caso, são esses formões. Isso aqui geralmente o pessoal usa para esculpir madeira, mas ela se adapta perfeitamente para a superfície de gesso, cimento branco, pedra sabão também. Essa ferramenta é o ideal. Você encontra baratinho aqui pela internet para vender. Outra parte bem importante que a gente vai precisar são lixas. Aqui eu tenho diversos pedaços de diversos tamanhos, no qual a gente vai dobrar para adaptar a lixagem que a gente quer, a forma de lixagem que a gente quer fazer na nossa peça. Belezinha? Iremos precisar também de água. Aqui eu tenho uma garrafinha e aqui eu tenho uma peça maior, o qual a gente vai já utilizar. Então é isso, pessoal. Separe todo o seu material aí e bora criar! E antes da gente começar, eu vou usar esse pulverizador para dar uma chapiscada de água sobre a minha peça. Outra coisa que eu gosto de salientar, pessoal, é que o vídeo será feito da melhor maneira para não cansar vocês. Então terá partes em que eu vou dar uma pausada, para isso que eu vou parar um pouquinho para explicar para vocês, tá bom? E quando for aquelas partes mais evidentes, que não precisa de muito entendimento, a gente vai acelerar, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início. Aqui nós iremos trabalhar aqui as feições do rostinho, tudo bem? Aí no caso fica opcional. Se você tiver habilidade para esculpir o rosto bonitinho, aproveitando o formato que a gente teve com o nosso molde principal, tranquilo, beleza para você, tá bom? Se não, você pode utilizar a técnica que a gente usou no vídeo anterior, de fazer um molde apenas para o rosto. Dá uma olhadinha lá, tá bem interessante. Aqui, para exemplificar, deixar bem exemplificado, o que eu vou fazer? Eu também vou esculpir aqui, Já esculpi o lado da peça, né? Eu já meio que adiantei o lado da peça para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui, o rosto está mais ou menos mais aperfeiçoado e o corpo também. Faltando alguns detalhes que eu não coloquei nada aqui, justamente para estar demonstrando para vocês. Tá vendo? Aqui está mais acabado e aqui está bem grosseiro. Certo?
Aqui nessa parte eu vou pegando os tracinhos do rosto, me aproveitando desses tracinhos para a gente começar a trabalhar o acabamento da peça. Eu uso esse formão canelado, ele tem uma cânula aqui no meio, para a gente aprofundar detalhes. Aí, uma vez que eu marquei com a cânula, eu vou entrar com uma ferramenta mais para trabalhar mais superfície. Então eu chego aqui e vou tirando aquela imperfeição mais grosseira, aquela casca mais grosseira. Aqui uma outra margem que eu preciso aprofundar. Chego aqui com a minha ferramenta de cânula, marco a linha. Tranquilo. Aqui, como a gente tem uma base mais reta, aqui ó, eu tenho uma marcação que eu fiz com uma cânula, que dá para vocês verem o risco que eu fiz aqui, ó, de fora a fora, que é onde separa a parte do acabamento da nossa peça. Aí, aqui nessa parte mais inteira, vamos dizer assim, que não tem um acabamento mais reto, a gente vai trabalhar com lixa. Aí, se você tiver paciência, use um pedacinho de lixa mais fino, tá bom? Para oferecer um acabamento melhor. É interessante, passando o pano úmido aqui, facilita a lixagem. Tato, eu posso usar uma lixa mais grossa também? Pode. Aí notem que aquele efeito grotesco, gritante que estava aqui, começou a desaparecer já, né? Aí, pessoal, a gente vai dar uma secada nisso aqui, tirar um pouco do excesso de água. Primeiro eu vou vir aqui, ó, trabalhar essa parte da cabeça, perdão. Vamos trabalhar a orelhinha da nossa peça. Esses pequenos detalhes, eu pego a minha peça principal, por exemplo, eu vou trabalhar aqui, ó, a parte da orelhinha, certinho? Então eu deixo ela aqui próximo de mim. Vocês não vão conseguir visualizar aí devido ao espaço, que está bem resumido para vocês perceberem melhor o que está sendo explicado. Mas ela está aqui, ó, do meu ladinho, certo? Aí eu olho para a orelha da peça e vou aplicando na peça que a gente está trabalhando juntinhos aqui. Pego a minha ferramenta e vou esculpindo aqui a parte da orelha.
esses detalhes, eles precisam de uma certa atenção. Eu, se me deixar, eu passo o dia inteiro trabalhando com esses pequenos detalhes. Mas como a gente está em uma aula demonstrativa, eu acredito que vocês consigam aplicar isso aí tranquilamente na sua casa também. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai reparar pequenos defeitos. Por exemplo, aqui ó, nós temos um aprofundado que está meio que confundindo a orelha da nossa peça, certo? Aí aqui ó, a gente tem um outro aprofundado que ele está confundindo a gola da vestimenta da nossa peça. E aqui nós temos esses sulcos na cabeça e na vestimenta da peça também, que abraça todas as costas, desce até a base, certinho? Aqui ó, a gente vai fazer na próxima etapa. Então a gente vai trabalhar toda essa parte aqui para não ficar confuso, beleza? Aí, para isso a gente vai trabalhar com o gesso. E para a gente trabalhar com o gesso, pessoal, tem que ser de forma bem sucinta, ou seja, bem econômica, usando só um pouquinho, tá bom? Para você evitar que esse material seque muito rápido e você perca material. Então eu recomendo fazer pequenas doses. Aqui eu tenho um medidorzinho, ó, bem raso, e aqui eu tenho um dosador de água. Então a gente pega, vai fazendo pequenas porções mesmo, tá bom? E já vai resolvendo aqui, ó. Mistura com muito líquido. Aí eu tenho o meu material prontinho, vou trazer a peça para o cenário. Nessa hora é importante que sua peça esteja seca, tá bom? Chega aqui, ó, e vou tapando os sulcos que eu mostrei para vocês. É importante fazer isso aqui nessa etapa, porque aí você vai seguir o mesmo caminho que eu fiz no trabalho anterior, que eu fiz sozinho. Eu vou meio que alisando aqui, ó, e deixando a peça pré-acabada, certinho. E quando a gente chegar no final, que a gente for fazer o acabamento final, a gente vai estar com a peça já seca, no pontinho para trabalhar. Beleza? Aqui, ó. Agora eu vou calar minha boca, só vou mostrar para o vídeo não ficar muito longo.